Na aula passada a gente tinha já introduzido a ideia de capacitores, né? E aí a gente tinha mostrado, né, que a capacitância é definida como uma quantidade de carga sobre a diferença de potencial, né? Capacitância. Essa é uma quantidade puramente geométrica, ou seja, depende apenas da geometria do sistema, distância entre as placas, né, ou da forma dos condutores, né? Uma coisa que a gente não disse, que a capacitância é dada em Faradays, né? Então 1 Faraday é letra F igual a 1 Coulomb por volt. Essa é a unidade, né? Coulomb por volt. E 1 Faraday, como a gente sabe, 1 Faraday é uma quantidade muito grande. Muito grande, né? Então, tipicamente, a gente vai ter, né? Tipicamente, a gente vai ter microfarads, milifaraday, picofaraday. Vão ser as quantidades, nanofaraday, vão ser as quantidades que a gente vai mais ter, né? Milifaraday já é uma quantidade relativamente grande, né? Razoavelmente grande. A gente pode pegar como exemplo aí o 2.10 do livro, né? Que é um capacitor tradicional de placas planas. E aí a gente olha, né? Capacitor de placas planas. A gente pode representá-lo dessa maneira. Né? Ou seja, um capacitor tem uma distância, que eu coloquei uma distância D, isso, entre as placas. A área de cada uma dessas placas é A, né? E sobre elas, vamos supor que aqui tem mais Q de carga, e sobre essa menos Q de carga, tá certo? Ou seja, olhando o capacitor de frente, né, o que a gente vai notar, né, que tem mais Q, aqui menos Q, essa distância D. Então a gente vai ter cargas distribuídas na placa superior, né, cargas distribuídas na placa inferior, e a gente fez lá na página 61 das notas de aula, que na região 1, né, a gente vai ter um campo igual a zero, na região 3 também um campo igual a zero, se a gente considerar um capacitor suficientemente grande, né, idealmente placas infinitas, né, e o campo ele será um campo constante e que a gente sabe quanto que ele vale, sigma sobre epsilon zero, né? Densidade de carga sobre epsilon zero, então esse daqui seria o valor do campo E na região 2, né? E igual a sigma sobre epsilon zero, né? E no caso aí, ele está apontando, se a gente vai colocar essa direção aqui como a direção Z, tudo bem. A gente vai dizer que ele está aqui nessa direção Z para baixo, tá? Orientei assim, porque as cargas positivas estão lá em cima, e é assim que seria o nosso campo, né? Bom, muito bem. Então, facilmente eu concluí que esse campo, né, o módulo dele, portanto, né, é sigma sobre epsilon zero, e sigma é a quantidade de carga sobre uma placa dividido pela área dela. Né? Então, eu pego a carga total, divido pela área total, tenho o próprio sigma.
e aqui o ε0. Né? Então esse é o módulo do campo. E como o campo é constante, né? Como isso daqui é igual a constante, né? O ΔV, obviamente, vai ser o campo integral, né, de distância, ou seja, ele é proporcional à distância. Né? Então, obviamente, se a gente disser que numa das placas o potencial é zero, digamos na placa negativa, na placa positiva, o potencial é o campo vezes a distância entre essas placas. Né? Mas aqui no final das contas a gente quer o módulo, né? A gente quer o ΔV de certa forma, para poder tentar encontrar aqui a nossa capacitância. E já que V é igual a Q, portanto, né, sobre a ε0, né, e multiplicado por D, né, e já como, né, a gente sabe que C é definido como Q sobre V, obviamente, nesse caso, a gente tira que essa quantidade aqui é a capacitância, ou seja, C é a ε0D. Nota, só depende de constantes, né? Depende da geometria do capacitor, não depende da diferença de potencial, não depende da carga que está sobre ele, né? E a gente pode calcular, né? Então, note aqui, se o A, né, capacitor de placas planas, for uma plaquinha de 1 centímetro quadrado, vamos supor que a distância entre essas duas placas seja em 1 milímetro, ou seja, 0,1 centímetros, né? E a gente faz os cálculos, né? A nossa capacitância, nas nossas de aula eu coloquei um F ali, é C, né? Nossa capacitância é 9 vezes 10 a menos 13 farads. Tá certo? Ou isso daqui é 0,9, né, aproximando 1 picofarad. 1 picofarad, né, de capacitância. Então perceba como esses capacitores pequenininhos que a gente tem aí em diferentes dispositivos eletrônicos, eles têm capacitâncias pequenas. A gente vai ver que isso daqui é considerando, né? Então, considerando que entre os capacitores, entre as placas, né? Entre os condutores, temos o vácuo. Né? Lá no capítulo 4, a gente vai tratar do problema onde a gente tem um material entre as placas, materiais diferentes. Aí a gente vai poder polarizar com o campo elétrico e aí a gente tipicamente aumenta a capacitância colocando um dielétrico no meio das placas. Né? Esse dielétrico pode ser óleo, pode ser um óxido e assim por diante. Tá certo? E alguns dielétricos têm uma capacidade de aumentar muitíssimas vezes a capacitância, né? Por causa que vai aumentar muito mais do que se a gente tivesse o vácuo. Tá? E, obviamente, se a gente aumenta a capacitância, por uma mesma diferença de potencial, a gente aumenta a quantidade de carga armazenada, se a gente pensar nessa expressãozinha que está aqui em cima, que define a capacitância. Né? Então, para ter mais cargas, ou a gente aplica mais potencial, ou a gente aumenta a capacitância. No caso, tipicamente você está limitado com a tensão que você vai aplicar. Para você ter mais carga, você dá um jeito de aumentar a capacitância do seu sistema. Tudo bem, um exemplo facinho, trivial. Né? A gente vai para um outro exemplo também bem fácil de visualizar e de fazer conta. Né? São duas esferas concêntricas. Tá? Então vamos lá. O problema é basicamente isso. A gente tem uma esfera metálica, né? Oca, né?
Então aqui é uma casca esférica, né? Casca esférica. E aqui uma outra casca esférica interna, onde a gente coloca nessa casca interna, a gente coloca mais Q. E na casca externa, a gente está colocando, obviamente, menos Q. Tá? O raio dessa casca interna é A. E o raio dessa externa é B. Tá? Então, obviamente, as cargas estarão, né, aqui, né? Elas estarão aqui, né? E lá em cima, tá? E aí a gente vai aplicar, a gente, como é esférico, a gente pode aplicar Gauss, né? Então a gente aplica Gauss internamente, né, da primeira esfera, uma superfície gaussiana aqui, a gente vê que lá dentro o campo é zero. A gente aplica Gauss aqui, resolve, e a gente encontra que é carga sobre R2, né? Um campo típico, como se fosse uma carga pontual no centro, né? E se a gente fizer uma esfera gaussiana aqui fora, né? Por causa da simetria esférica e tudo mais, dá tranquilamente. Percebe? Se não fosse esférico, não dava. Mas, como é esférico, a gente faz uma esfera gaussiana em volta, e aí a gente soma as duas cargas, né? Então, mais Q menos Q, quantidade de carga dá zero, ou seja, o campo aqui fora é zero, o campo aqui dentro é zero, e aqui o campo é E, tá? Onde E, né? Aqui é fácil de ver que é 1 sobre 4π ε0 Q sobre R2, direção radial. Né? Acho que para todo mundo isso está mais do que claro. E a gente vai integrar para achar o potencial, obviamente. Né? Aí se a gente tem um potencial, ele vai ser proporcional à carga e a gente encontra a definição. Pela definição, a gente encontra qual é a capacitância. Né? A gente vai ter um dr na direção R, mais outros termos aqui que não importa. Né? Como a gente tem o campo elétrico totalmente na direção radial, a hora que a gente faz o produto escalar da definição, né? V é igual a integral de B até A, claro, porque em zero, né? Para baixo de A é zero. Para cima de B, raio maior do que B, também é zero. Tá? Também é zero. Né, o campo elétrico. Então, o campo elétrico é nessa região oca que a gente tem que calcular. Né? EDL. Né? A gente faz essa integral, de novo, né, por causa que são tanto o campo é na direção radial, só o termo dr é que sobrevive, ou seja, vira uma integral de linha ao longo da direção radial, da direção R. Ou seja, isso daqui é menos Q sobre 4π ε0, já tirei a carga para fora, né, constante, integral de B até A, né, de 1 sobre R2 dr. Tá? Isso nos vai dar o ΔV, né? O V de A menos B. Né? Então, ó, o nosso V aqui, ó, né, ou ΔV, né, no caso, poderia escrever como ΔV, se você quiser, né? Estou simplificando aqui, ó. Isso daqui é um ΔV, né? É um ΔV, porque eu estou calculando definidamente de B até A. Tá? Então, isso daqui vai dar Q, né? A hora que eu faço integral, 1 sobre R2 dá menos, né? Dá mais aqui, então, Q sobre 4π ε0, 1 sobre R integrado, né? Calculado nos limites A e B, nessa ordem. Portanto, isso daqui dá Q sobre 4π ε0, 1 sobre A menos 1 sobre B. Tá? Ou seja, né? Fazendo que Q é CV, portanto, opa, esse C tá meio feio, né? CV, né? Portanto, a gente tem que o C, nesse caso, é 4π ε0 AB sobre B menos A. Né? Ou seja, é só isolar o Q, né? E o que sobra tem que multiplicar o V.
Então eu inverti lá, dá 4π ε0, que multiplica o inverso de 1 sobre A menos 1 sobre B, que é AB sobre B menos A, tá certo? Ou seja, tranquilinho o cálculo, tá certo? Tranquilinho o cálculo. Agora vamos pensar no trabalho que a gente faz para poder carregar esse capacitor. Esse capacitor, as cargas não vão para cima dele de graça, né? A gente tem que carregar o capacitor. Então a gente tem que lembrar o seguinte: para carregar o capacitor, vamos lá. Para carregar um capacitor, né, a gente tem, né, nós temos que remover elétrons, já que os prótons não estão lá presos no núcleo, né? Então, elétrons da placa positiva para colocá-los na placa negativa. Então, como é isso? Imagine aqui, eu tenho minha placa positiva, tá? Isso daqui é a placa positiva, né? Eu estou querendo deixar ela mais e mais positiva, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que e o campo elétrico, né? Essa daqui, obviamente, vai ser a placa negativa, ela está mais e mais negativa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho um campo elétrico aqui, vai do mais para o menos, né? Esse daqui é o campo elétrico, né? E aí, ó, os elétrons, né? Eu tenho que tirar eles da placa positiva e levar eles para a placa negativa. Então, eu tenho que pegar, né, elétrons que estão aqui e, de alguma maneira, tentar levar eles, né, uma força externa para levar eles lá para lá. Já que a força sobre os elétrons, né, de fato, né, se você olhar, né, aqui é um elétron, né, se a gente tem o campo elétrico aqui, ó, o E, a força elétrica, né, vamos fazer a força elétrica em vermelho. Então, a força elétrica, né, é no sentido de levar a carga, de manter a carga na placa positiva. Então, você não consegue levar o elétron tranquilamente lá para a carga. Alguém tem que realizar um trabalho, né? Se ele estiver voando aqui, sei lá, você teria que mandar um fóton de alta energia, para quem já fez física moderna, ou está fazendo agora física moderna com Carola, né? Efeito fotoelétrico, vem um fóton, atinge a placa aqui positiva, o elétron, pum, é fotoemitido com uma certa energia cinética e ele vai tentar viajar, né? E ele vai tentar vencer o campo elétrico que está existindo nesse momento, né? Inclusive é um jeito de você medir a constante, né? Constante de Planck usando um dispositivo como esse, né? O dispositivo do efeito fotoelétrico, né? Consegue medir o H de Planck, né? Acho que vocês já viram alguma coisa disso no curso de física moderna. Obviamente, o jeito mais tradicional, né, que a gente realmente faz tasca ali uma bateria aqui, né? Então, esse ó, a placa mais, esse daqui é a placa menos. E o que a bateria está fazendo? A bateria ela tá fazendo o trabalho de levar os elétrons, né? Então, a corrente, a gente vai definir isso depois, mas a corrente tradicional é no sentido dos positivos, mas a corrente de verdade, os elétrons, eles andam nesse sentido, né? Eles andam nesse sentido aqui, os elétronzinhos, né? E aí o elétron, a bateria que puxa, né? Faz o trabalho, né? A diferença de potencial que existe na bateria faz com que os elétrons venham parar aqui na placa do outro lado, né? Se você arranca a bateria e coloca um fio curto-circuitando, obviamente os elétrons vão lá neutralizar a placa positiva. Então a gente tem que fazer um trabalho. Então, qual é o nosso trabalho, né? Nosso trabalho
dW é obviamente a força escalar dL. E quem faz isso daí, a força, é a força externa, né? Nas notas de aula está um pouquinho complicado. Então, o nosso trabalho, tá? Eu só coloquei F, eu estou colocando de uma forma mais clara aqui, colocando esse externo. Quem faz o trabalho é a bateria, nesse caso. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo o quê? Que carga vezes o campo elétrico, né? É a força elétrica, né? dL. Só que eu quero fazer um trabalho exatamente igual, só que para levar lá. Então, aparece um menos aqui, ó, porque a força externa é contrária à força elétrica do jeito que a gente desenhou ali, tá vendo? Então, nesse sentido que a gente olha, né, é que dW, né, C, né, o trabalho, né, é igual a integral de dW, né, e isso daqui, portanto, trabalho é igual a menos integral de Q e dL, escalar dL, né? Ou seja, se vamos voltar um aqui, se menos, né, integral de EDL, né, é igual a ΔV, né, é a definição de potencial, VB menos VA, né? Se a gente estiver indo de A até B, né? Sei lá, de um ponto até outro. Portanto, né? Nosso DW, né? Vai ser dQ, né? Vezes o VB menos o VA. Tá certo? Por quê? Porque eu posso dizer o seguinte, ó. O trabalho que eu tenho para levar uma quantidade de carga sobre essa diferença de potencial estabelecida é exatamente esse. Se eu levar uma carga, eu fiz um DW, né? Se eu levar um dQ de carga, eu fiz um DW. Se eu levar a quantidade de carga total, eu levei, eu fiz o trabalho todo para carregar o capacitor. Só que, obviamente, né? Vamos continuar. A gente sabe que VB menos VA é, na verdade, V, né? Vamos colocar assim, né? ΔV, que é igual a Q sobre C, né? Sobre capacitância, né? Portanto, se a gente voltar na expressão anterior, o dW para levar uma carguinha, uma quantidade de carga dQ, é, na verdade, você levar essa quantidade de carga dQ na presença das Q cargas que já estavam lá. E não é para qualquer geometria, é na geometria da nossa configuração, né? Sei lá, pode ser um capacitor de placas planas, pode ser um capacitor esférico, pode ser um capacitor cilíndrico, pode ser o que for. Ou seja, o C está definido e a quantidade de carga que estava lá já está definida. O DW vai depender de quantas cargas já estão lá, né? Percebe? Porque a partir do momento que eu coloco um ΔV, eu polarizo uma certa quantidade de cargas. Alguém levantou a mão? Pode, por favor, fala aí. Faz a sua questão. Uhum. Certo. Não, tudo bem. Você está complicando aí. Todo mundo ouviu a questão dele? Acho que sim, né? Beleza. Então, a questão toda é essa. Sim, claro. Se você vai nesse detalhe, por exemplo, você está tirando de uma placa que tem uma função trabalho e vai levar para outra placa que tem uma outra função trabalho, digamos que essas placas estão isoladas no espaço. Entendeu? Então, o nível de Fermi não está no mesmo potencial, né? Sei lá, a gente está dizendo que o nível de Fermi está em relação ao vácuo.
Então, na verdade, né, a gente tem, eventualmente, uma placa com uma função trabalho maior do que a outra. Aí vai envolver as diferenças das funções trabalhos, etc. Concordo com esse ponto, tá? Mas o fato é que você tem que ter um agente que vai levar para o outro lado, né? No caso, pode ser o fóton que realiza esse trabalho, ou seja, você consome a energia HNI do fóton para fazer isso, para levar ele para lá, e percebe que você poderia usar exatamente a energia que você precisa para ele chegar com velocidade zero lá do outro lado. Normalmente não é isso que você tem, né? Você simplesmente joga ele lá e joga o próximo, Então o que você está fazendo é carregando o capacitor até a hora que não consegue mais sair elétrons. Né? A hora que não sai mais elétrons, você determinou exatamente o ΔV que você usou, que você tem para colocar lá. Então você tem a energia, você tem como igualar, nesse caso, o seu HNI com a sua carga de um elétron vezes o ΔV, que está estabelecido aí. Percebe? Essa é a energia. Você está fazendo uma como que chama? Uma equação de conservação de energia. A energia que eu usei para carregar o capacitor, usando efeito fotoelétrico, é igual ao ΔV. Com isso, você determina o V de cut lá. Né? O V0, a hora que não sai mais elétrons. Por quê? Porque ele não tem energia cinética suficiente. Aí você bota um plot lá no seu gráfico. O HNI tal, o V meu é esse. Aí vai para o próximo HNI, pega um HNI maior, né? Pega uma luz, sei lá, você fez com vermelho, depois você faz com amarelo, né? Depois você faz com verde, depois você faz com azul, depois você faz com ultravioleta. Né? E aí cada um vai dar um V de corte. Plota isso daí, vai dar uma reta. Né? O coeficiente angular é exatamente H sobre E. Né? Mas percebe? Você igualou os trabalhos aí. No caso, né, aqui a gente vai ligar as duas placas e a gente vai fazer o trabalho agora, mas quem vai fazer esse trabalho vai ser a bateria. Né? Agora, o quanto que você vai precisar descontando, esquecendo desse detalhe das funções de trabalho, né, de serem, se forem iguais, duas placas iguais, o trabalho vai ser o mesmo. O trabalho vai ser o mesmo, feito por uma bateria ou feito por fóton. Não importa quem está fazendo, mas tem que ser uma força externa. Tem que ser um agente externo que de alguma forma leve os elétrons lá do outro lado. Entendeu? Coloque eles lá em cima. Pode ser você, entendeu? Pode ser com uma varetinha, você vai lá e faz força, entendeu? Contra a força elétrica e chega e coloca cargas lá em cima da placa, né? É o jeito de você eletrizar uma carga com uma varetinha lá, que você flexionou lá no isolante, que você flexionou no cabelo e depois vai lá em cima de uma placa e coloca. E daí da outra placa você tira elétrons, por exemplo, para neutralizar, né? Percebe? Você carregou as duas placas. Quem fez o trabalho? Você, seu braço ali. Né? Agora, a quantidade de trabalho é o mesmo. Então, não importa que no final das contas, né, quem é o agente que está fazendo, você vai fazer exatamente essa quantidade. Por isso que é interessante, né? Você pode confiar, basicamente, que sempre vai dar o mesmo resultado, sempre o mesmo trabalho. Respondi? Legal, tá? Então essa é a beleza da coisa, né? Percebe? Ó, eu posso ter um DW agora, eu sei que essa quantidade que está entre parênteses aqui, Q sobre C, é exatamente a diferença de potencial que está aplicada. Ela pode ser uma diferença de potencial que está aplicada que é constante, entendeu? E aí eu vou falar assim, ó, quanto de trabalho sobre essa diferença de potencial constante eu usei. Né? Quanto que eu tive que, sei lá, gastar da CPFL para carregar a companhia de energia aí, para carregar o meu capacitor. Vai estar lá uma certa quantidade de trabalho. E vai ser quanto, né? Então vamos supor que o trabalho total que eu quero, né, seja levar uma quantidade de cargas Q lá para lá.
né? É exatamente a quantidade de cargas que vai ter ao final, né? Digamos que ele começou com 0 cargas, né? E eu fui levando as cargas para lá. Depois eu posso ver se foi sob tensão constante ou o que, né? Ou fui colocando carga até chegar à quantidade de carga que é, mas independente, eu tinha 0 carga no início e cheguei ao final com que cargas ao final, né? Por exemplo, que foi estabelecida pelo DDP que estava lá, pela bateria que eu coloquei. Então eu vou levar Q cargas sobre C, né? Só para fazer a integração. Isso daqui é exatamente o V vezes o DQ. A hora que eu integro isso daqui, né? Fácil, né? 1 sobre 2, Q quadrado sobre C, né? Faz nos limites, vai dar Qzão ao quadrado sobre C, né? Ou seja, esse é o trabalho total. Percebe? O C na jogada é constante, né? O C é constante para a geometria em questão. Agora depende, né? O que você está fazendo. Se você está com uma certa quantidade de cargas já no capacitor, né? Não, desculpe. Talvez a melhor forma é assim, ó. Se você tem uma bateria lá no capacitor, né? E ela tá zerada, você tá com 0, a chave aberta, as placas estão abertas, a hora que você fecha a bateria, ele vai colocando carga. Mas o limite da carga que vai colocar vai ser exatamente dada pelo quê? Pela voltagem, né? A bateria tem uma voltagem fixa, ou seja, se eu separar essa quantidade, também posso dizer que é meio de Q sobre C vezes Q, né? Ou seja, isso é meio de VQ. Né? Já que CV é igual a Q, né? Percebe? Fizemos tudo certo aí? Vamos ver se a gente não comeu nenhuma bola aqui, ó. CV é igual a Q, né? V é igual a Q sobre C, né? Que era exatamente o que tinha ali. Então, esse daqui também vai ser... É o mesmo trabalho que tem em cima, mas eu posso olhar do ponto de vista da bateria. Falar, ó, eu tenho uma bateria, a bateria me dá 1 volt. Se ela me dá 1 volt, a quantidade de carga que eu vou conseguir colocar lá está limitada, né? Vai ser Q total. E o trabalho vai ser exatamente essa quantidade, né? E eu posso mudar, eu posso inclusive falar, eu não sei quanto de carga eu tenho, né? Mas eu sei que CV é igual a Q. Então eu posso colocar aqui também, né? Em termos das quantidades que eu conheço, né? Eu sei quanto que eu tenho na bateria, né? Então eu posso colocar que C, isso daqui é meio de CV quadrado. Também é a mesma quantidade, ou seja, eu sei quanto que eu tenho aplicado na bateria, quanto que eu tenho de bateria, eu sei a capacitância do meu capacitor. Portanto, está definido já também o trabalho que eu vou ter ao final, tá? Bem tranquilo, né? Isso daí é tranquilidade. Vai ficar um pouquinho mais interessante lá na frente, a hora que a gente vir com aquela história de tentar colocar um dielétrico, forçar um dielétrico a entrar num capacitor que tem lá já uma certa característica, percebe? Você está mudando a característica do capacitor. Você está tentando colocar um dielétrico lá dentro. Daí vai mudar um pouquinho, né? Se ele já está com carga carregada e você coloca o dielétrico perto, ou se ele tem uma bateria aplicada e você coloca o dielétrico perto, vai ter um pouquinho de diferença ali. Se você faz trabalho, se o dielétrico é puxado para dentro ou se ele tenta ser expelido, etc. A gente vai olhar para esse problema lá na frente, lá no capítulo 4, quando a gente olhar para materiais dielétricos. Tá? Muito bem. Agora a gente já viu o trabalho, já viu como carregar o capacitor, tem uma certa força, né? Então vamos ver a força que uma certa quantidade de carga sofre quando a gente tem uma superfície carregada. Então, cargas em superfícies.
né? Lembra que a gente falou quando a gente tinha lá um material que a gente, sei lá, por exemplo, tinha um campo elétrico, né? E a gente colocava um metal, né, um condutor, na presença de um campo elétrico, ele polarizava cargas, né? E além disso aparecia uma força sobre esse condutor, né? É o que a gente pode ver agora, né? Cargas em superfície e força sobre um condutor. Devido ao campo, obviamente, né? Devido ao campo elétrico, obviamente, tá? Então vamos imaginar o seguinte, ó. O caso primeiro que vai nos interessar aqui mais, digamos que a gente tem um condutor. E aí a gente sabe que dentro do condutor, dessa barra, o campo ali dentro, né, é zero, né? Mas fora, se ele tem um certo sigma, né, se ele está polarizado aqui, se tem cargas em cima dele, né, na superfície do condutor, né, a gente sabe que vai ter um campo elétrico, né? E esse campo elétrico tem que ser perpendicular, né? Já que se o E interno é igual a zero, então o E paralelo é igual a zero, né? Então, pela condição de fronteira, que a gente viu lá algumas aulas atrás, a gente conclui que o E paralelo fora também é igual a zero. E aí, não tem jeito. A gente sabe que o campo vai ser perpendicular à superfície, ponto final. Né? Então, nesse caso, né, a gente sabe, né, que o E ele tem que ser sigma sobre epsilon zero sempre. Né? Então, o campo elétrico numa superfície carregada, se tiver uma densidade de carga sigma na superfície, sempre a gente vai ter essa quantidade. Né? Lembra, descontinuidade é sempre de sigma sobre epsilon zero. A gente pode fazer, por exemplo, um condutor carregado. A gente vê que de um lado é sigma sobre 2 epsilon zero, mas apontando na direção negativa. Do outro lado é sigma sobre 2 epsilon zero na positiva. Né? Faz a diferença, vai dar exatamente sigma sobre epsilon zero. Né? Exatamente. Agora aqui não, né? Aqui é E de um lado, né? Sigma sobre epsilon zero menos zero, né? Deu exatamente sigma sobre epsilon zero, a descontinuidade. Tá? Então vamos colocar na presença de um campo. Senão a gente vai começar a falar, pô, mas daí a própria carga faz força sobre ela mesma, né? Como é isso, né? Não. Vamos colocar na presença de um campo, né? Uma superfície carregada experimenta uma força. Lembra que a gente falou disso na aula passada de uma forma mais quantitativa, né? Qualitativa. Agora vamos fazer de uma forma quantitativa. Então vamos pegar o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, ó, uma superfície qualquer. Tá? Vamos fazer um pouquinho menor aqui. Uma superfície qualquer, tá? Vamos pegar um pequeno elemento de área. Melhorzinho aqui. Vamos olhar para esse pequeno elemento de área. Né? E aí, vamos supor que a gente tem uma quantidade de carga sigma sobre essa superfície. Tá? Então, se a gente tem sigma sobre essa superfície, o campo elétrico aqui, né, é 1 sobre 2, né, sigma sobre epsilon zero. Sigma sobre 2 epsilon zero. A gente calculou isso. Né? Se a gente olha com cuidado, a gente vê que o mesmo campo está lá apontando para o lado de baixo também. Né? Mesma quantidade. 1 sobre 2 sigma sobre epsilon zero. Só que apontando para o outro lado. Vamos dizer o seguinte, que a direção normal, a superfície aqui para cima é essa. Tá?
Normal, superfície para cima. É essa. E vamos pegar um campo externo, que a gente vai chamar de campo outros, né? E outros. Esse campo vermelho aí que eu desenhei. Tá certo? Então, qual é o nosso campo, né? Total, né? Nosso campo total, ele é E igual a E da região, né, que eu estou considerando, mais esse E outros, tá? E aí vamos olhar quanto que é o E acima da superfície, na parte de cima. Quanto que ele é? Ele é E outros, tá? Mais, bom, o campo que está lá, né, gerado pela própria distribuição de cargas, né? Sigma sobre 2ε0, na normal, tá? E quanto que é abaixo, logo abaixo da superfície? É o E abaixo da superfície, né? Ele é o E outros, de novo, tá? Só que agora, percebe? Está apontando para baixo, menos sigma sobre 2ε0 normal, tá? Então, o que eu espero? Eu espero que o E outros, que não está nem aí para minha superfície, foi colocada, sei lá, por alguma outra coisa, o E outros seja exatamente, né, uma média do campo que está acima, né, com o campo que está abaixo desse condutor. Percebe? Então, o E outros, se a gente fizer a conta, né, faz a conta aqui, ó, E acima, né, da E outros, né, mais sigma, né, depois da E outros também, né, e só que menos, né. Então vai cancelar esses o campo gerado pelas cargas, eles vão se cancelar acima e abaixo, e a gente vai ter o E outros, né? Então, o E outros, né, 2 vezes E outro, dividido por 2, vai dar o E médio. Né? Percebe? Então, o E médio, na verdade, que seria o E externo, é o cara que vai estar ali agindo sobre as cargas. Né? Exatamente o meu E externo, é isso que eu espero. Então, o que eu espero de força? Né? A força sobre as cargas por unidade de área, vamos fazer assim, né? Força por unidade de área, também conhecido como pressão. Então, a nossa força por unidade de áreas, que é a força total, né, modo, dividido pela área total, né, que eu tiver ali, apontando na direção normal à superfície, né, essa força, eu espero que seja exatamente a quantidade de cargas vezes o campo elétrico, né, externo, né, esse E outros, né? E nesse caso é fácil de perceber que o E outros é o E médio. Então eu posso tomar como sendo 1 sobre 2 de sigma E acima mais E abaixo. Ou tomar que a força sobre as cargas é a densidade de carga que tiver lá e o campo médio, acima e abaixo, dessa região onde tem cargas, onde tem uma certa densidade de cargas. Percebe que eu estou olhando para força sobre
uma superfície que tem uma certa quantidade de cargas. Tá? Então essa vai ser a força por unidade de área. Ou, se a gente quiser, uma pressão. Né? Uma pressão. Então, para um condutor, né? Para um condutor, como isso daí ficaria? Né? A força, né? Ou o campo elétrico, né? Que a gente tem por unidade de área, né? Nesse caso, seria um sigma sobre ε0, né? Densidade que tem ali de carga sobre ε0 na direção normal à superfície. Seria exatamente esse caso aqui, ó. E aqui dentro, opa, vamos apagar aqui. Aqui dentro, apagou tudo. E, né? Aqui dentro é 0, né? Então eu estou olhando, ó, essa região, tá? Então qual é a minha força? A minha força por unidade de área é sigma, tem sigma lá, né? E médio. Isso daqui é sigma, vamos fazer a média? A média eu sei. Quanto que tem uma distribuição de cargas ali, né? Então é 1/2 aqui, né? Para fazer a média. Sigma sobre ε0 normal, né? Que é a descontinuidade, né? Mais 0 que está abaixo. Né? Então é exatamente a quantidade que eu tenho ali. Ou seja, a minha força, nesse caso, seria 1 sobre 2, sigma vezes sigma, dá sigma quadrado, sobre ε0 na direção normal. Essa é a força por unidade de área. Força por unidade de área. Tá? Se quisermos, né? Se quisermos a pressão sobre um condutor, quando entra num campo elétrico, né? Na presença de um campo elétrico, o que acontece, né? Ele sente uma pressão, porque, claro, você está fazendo uma força sobre ele, você está movimentando as cargas e ele vai sentir, né, esse campo elétrico. Então, a pressão, né? Pressão é módulo, né? Módulo. Vamos pegar aqui, normal superfície, né? E quadrado sobre 2, onde E é o campo, né? É fácil, né? A gente sabe, né? Que sigma sobre ε0 é o campo elétrico, né? Então, basicamente, se eu escrever sigma aí em termos do campo elétrico, vai aparecer isso, né? Então, vai ser a força, né? Ou seja, a força por unidade de área, que é igual a pressão, é igual a módulo, né? Já que a gente está dando só um módulo aqui. É ε0 campo elétrico ao quadrado sobre 2. Né? Então, posso ter a pressão, né? Sobre um elétrico, um dielétrico. Então, percebe, né? É um campo externo a essas cargas que faz força sobre elas. Né? Não é elas que fazem força sobre elas mesmas, né? Ficaria meio estranho, né? É um campo externo que pode ser gerado pelas cargas que estão, pelas outras cargas que estão na vizinhança, tá certo? Isso a gente concluiu daqui, né? Que o E médio que a gente precisa para fazer força, o que a gente precisa para fazer força é um E médio ali, é o campo que tiver ali. E a gente viu que o E médio nada mais é do que o E outros, ou seja, é o campo que está externo, é o meu campo vermelhão aí, ó. O campo da distribuição de cargas, né, pelas cargas que já estão lá, não é ele, de certa forma, quem faz a força, né? Elas se cancelam, é o agente externo que está fazendo a força, meio óbvio, né? Mas só vai ter força porque tem cargas lá, né?
Mesmo que o condutor seja neutro, né? Como as cargas são livres, é um condutor, eles podem se mover, gerar uma distribuição na superfície e daí com isso existir uma atração sobre o condutor. Aquele exemplo que a gente falou na aula passada. E aí a gente pode fazer essa conta, né, para o caso do exercício 2.38, que é bem interessante, porque a gente vai fazer o seguinte, tá bom, então vamos pegar duas calotas, né, metálicas, né, duas calotas, e juntar elas, né? A pergunta é, se eu colocar uma quantidade de carga Q, desculpe, se eu colocar uma quantidade de carga Q aqui em cima, né, e elas vão se distribuir, né? Elas vão se distribuir na calota, né? E de alguma maneira a gente faz com que essas duas calotas fiquem juntas, né? Segurando elas, né? Ou seja, a gente vai ter uma quantidade de carga que vai se distribuir sobre a superfície, como a gente já viu. Igualmente, densidade constante e tudo mais, né? Agora, o que a gente sabe que vai acontecer? A gente vai saber que as cargas que estão aqui em cima, né? Essa carguinha que está aqui em cima, ela olha essa carga que está aqui embaixo e ela sente uma repulsão, né? Então, vai existir uma força repulsiva no sentido de tentar tirar uma calota de cima da outra. Então a gente pode tentar calcular a força que a calota de cima faz sobre a calota de baixo, né? Devido ao campo qual? O campo que está sendo gerado por essa distribuição de carga. Mas percebe, eu posso calcular o campo em cima de um certo elemento. Eu posso calcular o campo médio em cima de um certo elemento de área aqui da superfície, percebe? Mas esse campo ele não está sendo, e a força que vai ser gerada aqui, não é devido ao campo elétrico gerado pela essa pequena quantidade de sigma sobre ε0, né? Que é o campo que está aqui. É um campo que está sendo gerado por outros, né? Por todo mundo que está em volta. É que são eles que vão gerar a força sobre essa calota, né? Não sei se vocês estão conseguindo perceber a diferença. Ou seja, é o E-outros, né? O E-outros é do restante da própria esfera, né? Então tá bom, vamos olhar, por exemplo, aqui em cima, tá? Então aqui em cima, sei lá, eu vou ter um campo E em cima desse pequeno elementozinho de área que eu tenho aqui. E dentro, pelo lado de dentro da calota é zero o campo, né? É igual a zero aqui dentro da calota. Mas pro lado de fora é esse campo E. Então, a gente pode escrever que dentro o E é igual a zero. Por quê? Porque é metálica, né? Fora, como é uma esfera, é fácil, né? A gente já calculou umas 3 vezes aí, pelo menos. 1 sobre 4π ε0, carga total, porque a carga foi distribuída sobre as duas calotas, né? Ok? Então 4π, né? Sobre ε0 r ao quadrado. Na direção radial. Né? Esse é o campo. Tá? O E médio superior, né? Na superfície, né? Sei lá, na superfície dessa esfera, ele é quanto? Lá em cima daquele quadradinho lá que eu fiz de área dA, né? Que a gente vai fazer. Quanto que é o campo médio? É meio do E fora mais o E dentro, né? Metade de cada um. Tá? Então, o E médio, nesse caso, é 1 sobre 2. O E fora é Q sobre 4π ε0 r ao quadrado na direção radial. E o E dentro é zero. Né? Então, o E médio
vai dar 1 sobre 8π ε0 r quadrado, porque está na superfície, né? Esqueci já de colocar aqui, né? Na superfície, me interessa na superfície, r quadrado, né? Raio dessa esfera é raio r, vai colocar aqui que o raio é raio r, tá? Vamos voltar para o vermelho. Na direção radial, esse campo é esse, em todo ponto é esse, né? Claro, apontando em diferentes direções da sua superfície. Então, quanto que é a força? A força na direção z, porque é claro, as componentes na direção xy, elas vão se cancelar, né? Porque, percebe? Eu tenho esse elementozinho de área aqui, ó, apontando, sei lá, na direção aí norte, nordeste, né? Mas eu tenho uma outra aqui apontando na direção noroeste. Seria aqui, ó, tá? Equivalente, certo? O mesmo E aqui, tá? Em azulzinho. Então é claro que a hora que a gente pegar as componentes, na direção do plano, elas vão se cancelar. Então só tem componente na direção Z que nos interessa. Então vamos fazer a força aqui, ó. Força na direção Z vai ser o sigma vezes o E médio, né? E é claro que é produto escalar com a direção Z, né? Porque é só na direção Z que vai me interessar. É a força, componente da força na direção Z. Na direção x e y, né? Vai cancelar. A direção no plano aqui da esfera vai... No equador, né, da esfera, a hora que a gente projetar as componentes da força, vai zerar. Igualmente, né? Então, quanto que dá isso daí? É simples. Sigma vezes o campo médio, que a gente já calculou em cima. Produto escalar, né? Direção Z, o campo está na direção θ, né? Esse daqui é um ângulo θ. Então, é cosseno de θ. Produto escalar. Ou seja, a nossa força total na direção Z, que a calota de cima faz sobre a calota de baixo, é exatamente a integral de Fz, dessa força na direção Z, vezes toda a área, né? Mas de qual? Da esfera inteira? Não, só da calota de cima, né? Eu estou calculando o quanto do campo, né, vai ser gerado sobre essa calota de cima. É claro, a força na calota de baixo está apontando para baixo. Está apontando no Z para baixo. Tá certo? Ou seja, a esfera não sai do lugar, né? O centro de massa da esfera não sai do lugar, né? Mas se eu soltasse aí os parafusinhos que seguram essas duas calotas, vamos supor, aí sim, né? A calota de cima ia tentar ir para cima, a calota de baixo ia tentar ir para baixo, com igual força e magnitude, né? Mas o centro de massa não muda, né? A esfera não sai numa direção preferencial. É claro que a metade de cima, né, e a metade de baixo tem uma força para baixo, de igual quantidade. Então, lembre-se, eu tenho que colocar aqui a integral sobre uma semi-esfera, metade da esfera só. Meio óbvio, né? Mas bom a gente lembrar. Então, quanto que dá isso daqui? Isso daqui dá uma integral, né? Q sobre 8π ε0 r quadrado, né? Densidade de carga é Q sobre 4π R2, né? Deixa eu só lembrar os viajantes, isso daqui, ó, é o sigma, tá? Só que a densidade de carga estava distribuída na esfera inteira. E aqui o cosseno de θ e o dA, ó, é r quadrado seno de θ, dθ, dφ. Esse é o elemento de área. Bom, integra o dφ em 0 a 2π, integra o θ de quanto? Alguém fala para mim aí. Então, Q quadrado sobre 4 vezes 8, 32,
π quadrado, epsilon 0, r a quarta, um r quadrado ali em cima do elemento de área, né? Isso daqui é o elemento de área dA. Né? Integral de 0 a 2π no dφ. E aqui, ó, integral de cosseno ao quadrado de θ. Cosseno ao quadrado de θ nada. Cosseno de θ, cadê? Nossa. Cosseno de θ, seno de θ, dθ. Tá? E eu vou tentar apagar esse carinha aqui, porque vai atrapalhar as notas. Isso aqui é sigma. Tá, agora eu tenho que fazer a minha integração. De 0 a quanto? De 0 a π? Pi sobre 2, né? Pi sobre 2, gente. Pi sobre 2. Pode fazer esse π sobre 2, mas aí você teria que multiplicar por 2. Né? Não, meia esfera. Meia esfera. Meia esfera. E aí você... 0 até... Então, isso já não é um quarto de esfera? Não. Olha no meu desenho que eu estou mostrando, ó. Aqui é 0. Quando o E está apontando para cima, é 0 graus, certo? O θ. Quando o E está aqui, ó. Quanto que é o θ? Isso. E o E para baixo? Para onde estaria apontando a força? Acima de 90. Se você integrar de 0 a π, que seria integrar até o outro lado da esfera, você ia concluir que a força total é igual a 0, que é o que eu comentei. A força resultante é 0. Então o E vermelho, eu estou integrando ele na esfera de cima. Percebe? Eu rodei de 0 a 2π no φ aqui, ó. Eu rodei aqui, ó. Entendeu? 0 a 2π no dφ. Né? E aí eu fui integrando esses anéisinhos até o equador da esfera. Se eu passar e começar a integrar o equador de baixo, aí, ó, o hemisfério sul da esfera, eu vou concluir que a força total vai dar 0. E de fato, né? A força total dá 0. Porque percebe o seguinte, você pega essas cargas, coloca na esfera, segura a esfera no espaço e solta no espaço. Você vai ver que uma esfera vai voar para cima, a outra esfera vai voar para baixo, mas o centro de massa vai ficar no lugar. Seria muito estranho se a esfera saísse andando, né? Ou o centro de massa da esfera saísse andando. A gente podia usar para lançar foguete, né? Isso ferraria Newton, ferraria termodinâmica, ferraria todo mundo. Tranquilo. Mas é importante entender isso, porque esse problema, a gente monta tudo certo, raciocina tudo certo, na hora de integrar mete um π aqui, ó. Aí lascou-se, né? Π sobre 2, tá? Aí as contas são facinhas, tá? Aí você faz essa integral, né? Isso daqui vai dar Q quadrado, 32π quadrado, epsilon 0, 2π que veio do dφ lá, né? R quadrado. E aí, ó, essa integral, né? Eu posso mudar, né? Seno de θ com seno de θ é seno de 2θ sobre 2 dθ, né? E a hora que eu integro isso daí, vamos fazer, ó, daqui quadrado 16 πr2 epsilon 0, tá? Já saí cortando. E a hora que eu integro seno de θ, dá menos cosseno de θ, cai um 2, né? Então dá menos 1/4, integral de seno de 2θ é cosseno de 2θ. Menos, né? Menos cosseno de 2θ, né? E agora eu vou calcular isso de 0 a π sobre 2. Tá? Percebe? Não fiz uma mudança de variável. Estou tomando ainda a variável, ainda estou na variável θ. Né?
E aí, a hora que eu faço a conta, daqui quadrados 16πr2ε0 menos 1 quarto. E aqui, ó, a hora que eu faço essa conta, dá menos 1 aqui, ó. Então dá menos 2. Né? Dá menos 2. Tá? Menos com menos vai dar mais. Então vai dar FZ. Vai dar Q quadrado sobre, né, o 2 em cima cancela com o 4 aqui. Sobra um 2, 2 vezes 16, 32. Ficou mais, menos com menos vai dar mais. 32πr2ε0. Olha que legal. Olha que legal. Posso até colocar um vetor, se eu quisesse, e mostrar que a força é realmente positiva. Que essa quantidade é positiva. Se você fizesse a integral do outro lado, você ia ver. Se você continuasse integrando, você ia ver que ia dar menos outro 1 sobre 32 aí, e ia zerar. Né? Então eu estou vendo a metade de cima. Então a esfera de cima está sentindo essa força. Mas percebe, a força vem do campo elétrico que foi gerado pelo quê? Pelos outros elementos de área que eles estão gerando esse campo elétrico na direção radial. Só tem esse campo em direção radial porque tem carga lá embaixo, tem carga aqui na esquerda, tem carga na direita, tem carga distribuída em todo o espaço. Né? Mas esse mesmo raciocínio eu posso fazer para qualquer geometria, desde que eu faça, né, metade. Né? Metade não, desculpe. Que eu faço o campo médio naquele ponto. Né? Faço o campo médio naquele ponto, beleza, calculo. Né? Isso vai ser legal para a gente calcular coisas mais lá para frente. Tranquilo isso, gente? Ficou na boa esse probleminha? É um probleminha um pouquinho mais elaborado, mas acho que todo mundo acompanhou, né? Maravilha, tem mais alguns exemplos de potencial elétrico e etc. E tem um particularmente interessante que a gente não usou ainda em nenhum momento, que foi a simetria cilíndrica. E eu acho que valeria a pena pelo menos uma vez a gente fazer aqui em aula. Né? Depois tem problemas aí para vocês fazerem, que é um problema 2.47. Não deixa de ser, de certa forma, um capacitor, né? Mas é assim, ó. Ele tem aqui, ó, uma distribuição de carga linear, tá? E ele coloca, né? Vamos colocar os eixos aqui, ó. X, Z, e ele coloca, aqui é ao longo do eixo Y, ele coloca, vamos fazer com cores, azul, tudo bem, azul, ele coloca as cargazinhas, né, nesse fio longo, as cargas negativas, né, e ele coloca essas cargas a uma distância A, né. Tem uma certa quantidade de carga lá, como o fio é infinito, eu não consigo dizer quantas cargas tem, seria infinitas cargas, né. Toda a carga do universo, não existe. Mas a gente vai dizer que ele é um fio suficientemente longo, né? E vai ter uma densidade de cargas por unidade de comprimento lambda. Ou seja, Q sobre L vai dar lambda. Né? Mas a gente vai assumir o fio suficientemente longo para poder fazer as contas de uma forma mais fácil, aplicar Gauss e tudo mais. Tá? E aí, do outro lado, simetricamente, a gente coloca paralelo. Não está muito paralelo, hein? Vamos voltar. Talvez eu consiga agora paralelo. Puta, eu tenho que arranjar uma régua. Ele coloca mais lambda aqui, né? Então, isso daqui é menos lambda, isso daqui é mais lambda, ou seja, cargas positivas aqui em cima dessa linha. Tá? E isso daqui também está a uma distância A. Tá? E aí eu quero calcular o campo, por exemplo, ou o potencial, na verdade, o que ele pede é o potencial. Num certo ponto qualquer aqui do espaço, tá? Ponto P, XYZ, qualquer do espaço. Tá?
Pode ser lá para dentro do papel, aqui para fora, sei lá, um ponto qualquer do espaço, né? Em todo o espaço. Eu quero em todo o espaço. Daqui até o infinito eu quero calcular o potencial V. Tá? Então, como que eu faço isso? Né? Esse ponto que eu estou querendo, vamos usar um verde aqui, ó, ele está nesse vetor aqui, que é XYZ. Né? Exatamente o que está escrito ali, XYZ. Agora, eu quero as cargas, né, que estão no mais, e eu vou dizer que as cargas que estão no mais, cada pedacinho dele, vou pegar um pedacinho que está aqui em torno da origem, né, está a uma distância que eu vou chamar de xi mais. Né? Isso vai valer para um pedaço que está mais aqui para frente, aqui, ó, ou mais aqui para trás, tanto faz. Eu desenho esse xi mais, que é essa distância, tá certo? E a mesma coisa, eu vou dizer que eu tenho um xi menos, que é a distância dessas cargazinhas que estão em torno da origem aqui, ó, até lá, tá? Mas também vale para chamar de xi menos um cara que está mais lá para frente, tá? Tá bom. Como que eu calculo isso? Bom, primeiramente eu vou pensar que eu posso calcular o potencial, né? Mas pela integração, pela definição. Mas para calcular pela definição, eu teria que calcular primeiro o campo. E o campo é fácil de calcular se eu considerar um fio infinito, tá? E aí eu nem preciso usar aquela integração e eu falar assim, ó, em torno dessa distância ao centro, né, do fio, bem ao centro do fio, essa distância perpendicular, que eu vou dizer que tem uma distância r, né, coaxialmente, em torno desse cilindro aqui, ó, né, de raio R, em todos os pontos o campo é E. O campo é E. Né? E é o mesmo em todo esse cilindro, essa parede desse cilindro coaxialmente ao fio, né? Em torno do fio. É claro que nessa parede que está aqui na frente, que eu vou rachurar, né? E essa parede que está aqui do outro lado, como elas estão lá no infinito, né? E o campo, né, está sempre perpendicular, ela não contribui, né? Ela não contribui, né? O produto escalar vai dar zero. Então eu posso usar Gauss, né? E fazer que E escalar dA na superfície fechada, que é essa superfície gaussiana, no final das contas que eu desenhei, esse cilindrozinho que está aí, é 1 sobre ε0 da quantidade de carga total que eu abraçar, que vai ser lambda, vezes o dl, vezes o comprimento. Então, em vez de eu abraçar um cilindro todo, eu vou abraçar esse cilindrozinho aqui, ó, que é representativo, que tem comprimento L, então vai dar, o campo é constante ao longo de toda a superfície externa do cilindro, né? É E. A superfície, então, integral da área, dA, da superfície do cilindro, é 2π vezes o raio, que é o perímetro, vezes o comprimento, que é L, mais as paredes, que tem campo zero, né? Então vai dar zero, a hora que fizer o produto escalar. Então, mais zero, que são as duas paredes aí. Igual, né, a 1 sobre ε0, lambda, que é constante, vezes o comprimento. Peguei essa quantidade de carga nessa superfície gaussiana. Corta, corta, né? E o E, portanto, né, vai ser 1 sobre 2π ε0 lambda sobre R, que aponta na direção normal à superfície desse cilindro. Achamos o campo. Achamos o campo coaxial a um fio, né?
bastante importante, a gente vai usar ele forever. E aí, eu quero achar o potencial V de R, V na posição R. Tá, então o potencial na posição R, nessa superfície, é uma equipotencial, obviamente, né? Vai ser menos integral de um ponto de referência até esse ponto que eu quero, até a superfície. Quero saber exatamente nessa superfície, nesse ponto, tá? Isso daqui dá 1 sobre 2π epsilon 0, lambda sobre, vamos mudar a variável, vai chamar de S, ds, eu vou integrar, né? E ds, né, é o quê? Não é área, né? É um elemento de comprimento aí, né? É um comprimento ds, e eu vou fazer a integração, obviamente, ao longo da normal, já que o meu campo está na direção normal o tempo todo, então não faz sentido eu fazer um outro caminho que não seja a normal, né? Ao longo da normal, tá? E aí, olha só, né? O meu V de R vai dar, bom, integral de 1 sobre S, né? É logaritmo, né? Então, isso daqui vai dar menos lambda sobre 2π epsilon 0, o logaritmo de S, calculado nos limites, ou seja, de R até referência. Não é ln de R menos ln de referência, que costuma dar, né, ln de R sobre ln do S de referência. Tá? Por que eu fiz assim? Ó? Se escolher S de referência igual a 0, vai dar problemas, né? Então, não pode. Porque vai explodir. ln de 0, ferrou. Né? Não está definido. Né? Se escolher S referência como sendo infinito, também vai dar problema, porque ln de infinito vai dar infinito. Né? Então, qualquer coisa vai dar 0. Esse potencial, o seu potencial vai dar ln de R sobre infinito. Vai dar, ferrou. Né? Vai dar de novo, você vai dar de novo uma tentativa de ln de 0. Né? Então, ferrou de novo. Né? Então, como a gente não pode escolher nem o infinito nem o 0, escolhe qualquer lugar. Né? Vamos assumir um valor qualquer. Por que não a posição A? Por que não a posição A? Que é exatamente onde está o fio. Fala, pô, professor, mas você vai escolher logo onde estão as cargas, em cima das cargas. Não vai ter problema, você vai ver que não vai ter problema. Né? Então vamos escolher. Ah, eu não quero escolher, escolhe A sobre 2. Tá, escolhe A sobre 2. Escolhe o que você quiser. Só não escolhe o infinito e o 0. Que aí a gente vai ter singularidades, a gente não vai conseguir resolver o problema. Tá? Muito bem, vamos escolher A como referência. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter V de R igual a menos lambda sobre 2π epsilon 0 ln de R sobre A. Tá, beleza. Beleza. Mas por que eu fiz isso mesmo? Eu fiz isso porque olha o seguinte, ó. Vamos pegar lá os nossos eixos, né? Vamos fazer os eixos aqui, ó. Tá? Aqui é a direção Y, aqui é a direção Z, e aqui, ó, saindo do papel é o X. Então, XYZ, tá? Tudo certo. O produto vetorial aqui dá certo, os eixos estão orientados corretamente. E a gente colocou lá o nosso fiozinho menos aqui, ó, menos lambda, e a gente colocou o mais lambda aqui, ó, tá? E a gente quer calcular lá num ponto qualquer, num ponto aqui, por exemplo, ó, tá? Esse é o nosso ponto P, tá? Então, olha só, pega esse ponto P, né? Se a gente desenhar um cilindro, né? Lembra que isso daqui era, isso daqui era xi mais essa distância, mas essa distância é exatamente o raio do cilindro
concêntrico, né? Que a gente usou para calcular o campo elétrico, ó. O campo elétrico está aqui, ó. Vamos fazer o campo elétrico vermelhinho, vai. Em homenagem às distribuições vermelhinhas de carga. Né? É aqui o campo elétrico. Tá certo? Ou seja, esse cara é o V de R. De quem? Da distribuição positiva. Certo? Então eu achei ao longo de todo esse pontilhado em amarelo a equipotencial V de um certo R. E percebe que ao longo de todo um cilindro, né? De todo um cilindro, é o mesmo equipotencial. Não importa o valor do X que você olha, tem o mesmo valor. Tem o mesmo valor. Isso fica claro para você? Esse cilindro, ó, ele está ao longo do X, ó. Ele entra infinitamente aqui na tela e sai da tela infinitamente. É um tubo amarelo. Eu só desenhei a seção reta do tubo aí. Tá certo? E em qualquer ponto dessa superfície, né, vai ser um V constante. Né? E é esse V, esse equipotencial. Por isso que eu fiz isso. Então, olha, agora que legal, eu posso escrever o V+, em qualquer posição XYZ, como sendo menos 1 sobre 2 πε0, lambda, ln de R, mas quem é o R aqui? Ah, o R é o sigma mais, é o xi mais, dividido pela referência, que eu escolhi o A. E quem que é o V menos? É a mesma coisa, só que agora é mais, né? Porque o lambda é menos, é negativo, né? Então é mais 1 sobre 2 πε0, o módulo do lambda, né? ln de xi menos sobre A. Percebe? E olha agora, eu vou fazer o princípio de superposição. V mais V menos vai dar o quê? Vai dar o V, que eu quero. Né? Porque o V lá naquele ponto que eu desenhei é só o V mais. O V menos, né? Tem um outro, vamos fazer em verde aqui, ó. Um outro circuito, né? Que é esse cara, que coincide lá. Tá vendo? Esse cara aqui, ó, também. Essa distância aqui é o xi mais. É o xi menos. Né? E aqui era o xi mais, né? Que a gente tinha feito. Né? No mesmo ponto P que eu quero calcular. Então, pelo princípio de superposição aqui, ó, vai dar o quê? 1 sobre 2 πε0, lambda, que é igual a tudo, né? Bom, vamos fazer, ó, menos ln de xi mais, né? Menos com menos vai dar mais ln de A, e depois o outro, né? Mais ln de xi menos, menos a ln de A. Menos ln de A. Percebe que não interessa onde você escolheu a referência? Ó, por quê? É óbvio que você vai escolher, tem que escolher a mesma referência, né? Escolheu para um, escolheu para o outro. Né? É o mesmo problema. O seu colega pode escolher outra referência, mas você tem que escolher a mesma referência para os dois condutores. E aí, ó, nós temos aqui que o V, né, em XYZ, né, no V de XYZ, qualquer ponto do espaço é dado por lambda sobre 2 πε0 ln. Bom, olha o que sobrou, né? Xi menos sobre xi mais, né? Para ficar positivo aqui, bonitinho. Vai ficar o mais aqui, tá? Achou? Tá, mas agora vamos colocar em termos de XYZ. Quem é o xi menos? Lembra que aquela distância da origem até lá em cima, ó? De novo, vou desenhar aqui, ó. Esse daqui é o eixo X saindo do papel. Aqui é o Y.
e aqui é o z. Tá? Esse daqui é o x saindo do papel. Tá? E aqui, ó, vamos fazer o psi mais primeiro, né? O que é isso daqui, ó? Né? O psi mais, né? Isso daqui é a, né? Então tem y, né, de distância, né? E o psi mais, desculpe, isso daqui é o r. Sorry. Fiz besteira. Isso daqui é o r. Vamos ver se eu fiz besteira lá no outro. Vamos voltar um. Não, o outro tá certo, né? E esse cara é o r. Esse cara que tá aqui, ó, se eu desenhar é o r, né? Então o r é x, y, z, e esse outro vetor, né? Esse outro vetor tem que ter a diferença, né? Tem que ter a diferença, é o vetor diferença. Vamos fazer em vermelho, porque é o psi mais. Psi mais, né? Então, quanto que dá o psi mais? É a distância. Então, a distância é raiz... vamos fazer um mais primeiro. Raiz de quem? O x não importa, porque o x é igual a zero, né? Eu estou tomando em x igual a zero. E como é o mesmo valor de psi mais para todo tubo, para qualquer x, por causa daquela simetria que eu discuti na transparência anterior, né? Para qualquer x vai ser o mesmo valor. Então o x está fora. Então é y menos o y do ponto A, né? Da onde começa o outro vetor, que é mais A, né? A ao quadrado, mais Z, né? Só que o Z do ponto A está no zero, né? O fio está no Z igual a zero, né? Então é Z menos zero ao quadrado, né? O psi menos é a mesma coisa, só que agora muda ali, né? Da y menos A, está lá do outro lado, né? Ao quadrado, e a mesma coisa, Z menos zero aqui. Menos zero ao quadrado. Tá? Ou seja, o V de xyz independe de x, né? Como eu disse. 2πε0 ln. Tá, a gente tem meia hora, a gente só vai terminar esse exercício. Raiz de quem? De y mais a ao quadrado, mais z ao quadrado, dividido pela raiz, então eu vou colocar numa raiz só, tá? E y menos a ao quadrado mais z ao quadrado. Percebe? É que se menos em cima e que se mais embaixo, né? Muito bom. Ver se eu não fiz besteira aqui. Só um minutinho. Só um minutinho. No menos no mais. Papapá. Se menos ou que se mais. Se menos. Isso. Se menos é menos com menos, vai dar mais. E o que se mais vai dar menos. Tá certinho. Tá? Então, ó, deu isso daqui. Eu posso simplificar, né? Porque a raiz é a mesma coisa elevada a meio, e ln de um argumento qualquer elevado a meio cai o meio. Então, o v de xyz vai ficar lambda sobre 4, né? Caiu o meio da raiz, né? ln, aí some essa raiz aí. Y mais a ao quadrado, mais a ao quadrado, mais z quadrado, dividido por y menos a ao quadrado, mais z ao quadrado. Pessoal, presta atenção nesse exercício, porque ele vai aparecer muitas e muitas vezes. Se você souber fazer ele hoje, lá no capítulo 4, no 3, no 4, em todos os capítulos vai aparecer um cara igual a esse, né? Saiba fazer ele, entenda ele pelo menos uma vez na sua vida. Agora anote, ó. Para y igual a zero, ou seja, aquele plano que é
exatamente equidistante dos dois fios, percebe? Um gera um campo positivo, o outro gera um campo negativo. Eu esperaria que ali anulasse os campos, portanto o potencial ali, que é o potencial ali, que eu esperaria ser zero, né? E de fato é, ó, V de x0, z, ó, faz as contas, ó, y igual a zero vai dar a quadrado mais z quadrado, embaixo vai dar menos a ao quadrado, dá a ao quadrado de novo, então a ao quadrado mais z quadrado, né? A ao quadrado mais z quadrado dividido por a ao quadrado mais z quadrado dá 1, ln de 1 é zero, tá? Então dá zero, né? Então, exatamente no plano entre os dois condutores, né? Vamos voltar no nosso desenho. Exatamente aqui, ó, no plano y, no plano XZ, é exatamente esse plano é exatamente a equipotencial nula, zero, né? Isso era só para achar o potencial. O B desse problema, a parte B do problema, era calcular as equipotenciais, né? Fazer de certa forma um desenho das equipotenciais, ver como elas são, né? Então a gente vamos calcular e mostrar que as equipotenciais são cilindros. São cilindros localizados no eixo X. No eixo Y, desculpe. De certa forma a gente já até desenhou aqui, né? Tá vendo? São esses cilindros aí. Eu desenhei um deles, né? Mas a gente vai ter um monte de cilindro, né? Quanto mais longe eu vou olhando para outros cilindros. E o maior cilindro de todo, um cilindro com raio infinito, é aquele que exatamente passa no plano YX. Tá? É onde o potencial é igual a zero. Né? Muito bom. Então imagine que isso daqui seria um capacitor, tá? Em vez de ser uma placa, é um fio carregado positivamente, outro fio paralelo carregado negativamente. É um capacitor. Só que é um capacitor de fios infinitos, um paralelo ao outro. Tá? E você pode fazer isso com 2 cilindros, tá? Esse daqui é só um fio. Né? Mas a conta seria similar, seria equivalente. Tá? Então, ó, vamos calcular, né? Então vamos pegar as equipotenciais, né? Vamos tentar escrever, colocar o 4πε0 que estava lá do outro lado, o lambda que estava lá multiplicando aqui, multiplicar pelo nosso v de xyz, e aqui a gente vai ter esse ln daquele argumento lá, daquela expressão. Tá? Se eu exponencio dos dois lados, né, eu tiro o que está aí no colchete. O que está aí no colchete é exatamente y mais a ao quadrado mais e ao quadrado dividido por y menos a ao quadrado mais i ao quadrado. Isso daqui é igual ao quê? A exponencial do quê? De 4πε0, o v, né? Mas eu vou chamar um v0 qualquer, tá? Por quê? Por que é um v0? Porque eu vou olhar nas equipotenciais. Eu vou olhar nas posições x, y, z que tem o mesmo v, o mesmo valor de v, uma equipotencial, potencial igual. Eu vou chamar esse potencial de um v0, né? É claro que para cada equipotencial eu vou ter um conjunto de x, y, z. Eu estou pegando o conjunto de x, y, z cujo potencial é v0, né? Então a gente pode fazer, ó, e quando v0 igual a 0, v0 igual a 1 volt, v0 igual a 2 volts, v0 igual a 3 volts, assim por diante, né? Aí eu vou vendo quais são esse conjunto de pontos x, y, z, que a gente vai mostrar que são cilindros, tá? E obviamente, sobre lambda.
E, obviamente, se V0 é uma constante, lambda é uma constante, ε0, 4π constante, essa quantidade é uma constante K. Eu vou chamar de K, tá? Que é constante, tá? Isso é para um determinado, é uma constante para um determinado valor de V0. Tá? Poderia ser 0, por exemplo. É elevado a 0 dá 1. Essa constante daria E, número neperiano. Tá? E agora a gente vai encontrar então a trajetória. Bom, é simples, né? É só brincar aqui com essa expressão. Da y ao quadrado mais a ao quadrado mais 2ay mais e quadrado do lado de cá, igual a k que multiplica o que estava no denominador, que dá y ao quadrado mais a ao quadrado menos 2ay, né, mais e quadrado. Tá? Bom, junta tudo, vamos tentar resolver. Da y ao quadrado, k menos 1, mais z quadrado, k menos 1, mais a quadrado, k menos 1. Aguenta aí, pessoal, a gente já vai terminar esse exercício. K mais 1, depois vocês fazem as contas, vocês mesmos, tá? Ou seja, né? Ou seja, a gente tem uma expressão do tipo y quadrado mais z quadrado mais a ao quadrado menos 2ay, k mais 1 sobre k menos 1, tá? Juntando tudo, igual a 0. Né? Essa é a nossa expressão. Tá? Essa expressão é a equação de um círculo, né? Na sua forma geral. Ó, y menos y0 ao quadrado mais z quadrado igual a r quadrado, ou, né? Isso daqui pode ser escrito como y quadrado mais y0 ao quadrado menos 2y, y0 mais z ao quadrado menos r ao quadrado igual a 0, né? E compara, né? Isso daqui a gente pode escrever como y quadrado mais z quadrado mais y0 ao quadrado menos r ao quadrado menos 2y, y0 igual a 0. Vamos chamar essa equação de 2 e vamos voltar lá, vamos chamar essa equação de 1, tá? E compara as duas equações. Comparando 1 e 2, tá? O que a gente tem? A gente tem que y0 tem que ser a k mais 1 sobre k menos 1, tá? E a gente tem que ter também que a quadrado k mais 1 sobre k menos 1 ao quadrado menos r ao quadrado tem que ser igual a quadrado. Para as duas serem iguais, né? Então, com isso, portanto, a gente tira que r é igual a raiz de k mais 1 ao quadrado menos k menos 1 ao quadrado sobre k mais 1, k menos 1, né? K menos 1 ao quadrado. Resolve essas equaçõezinhas, né? Eu peguei o k quadrado que está em cima, né? Os dois termos, expandi, você vai ver que vai cortar uns k, tá feito isso na nota de aula. E aí, a hora que eu resolver, vai dar 2a raiz de k sobre k menos 1. Tá? E o y0, isso é o raio. Isso é o raio, né? Em termos de V0, o y0 a gente já tinha determinado, né? Cadê o y? Ó, y0 já estava aqui, ó. É a posição, né? É a posição, é o centro do cilindro, com raio R, que é esse valor, em termos de K. Mas percebe que o K está em termos de V0, né? Então, em termos de V0, se eu substituir, o y0 vai dar que multiplica E elevado a 4π ε0 V0 sobre lambda mais 1, né?
dividido, né? Aquele K mais 1, K menos 1, então é elevado a 4π epsilon 0 V0 sobre lambda menos 1. E se eu vejo isso daqui, ó, A multiplica em cima e embaixo por E elevado a menos 2π epsilon 0 V0 sobre lambda. Metade do argumento aí. Vai dar E elevado a 2π epsilon 0 V0 sobre lambda. E o outro aqui vai ficar E elevado a menos 2π epsilon 0 V0 sobre lambda. Né? Multipliquei em cima e embaixo por exatamente esse terminho aqui, ó, que ele multiplicou 1. Tá? Multiplicou aqui e multiplicou aqui. Então, ó, aqui vai dar o quê? E elevado a 2π epsilon 0 V0 sobre lambda menos E a menos 2π epsilon 0 V0 sobre lambda. Pô, a hora que você olha para isso, você fala, pá, legal! O que está em cima é a definição de cosseno hiperbólico, né? Dividido por 1, 2. E o que está embaixo é seno hiperbólico, dividido por 1, 2, né? Então, cosseno hiperbólico sobre seno hiperbólico dá cotangente hiperbólica. Ou seja, y0 é a cotangente. Uau! Então, cotangente hiperbólica de 2π epsilon 0 V0 sobre lambda. Essa é a posição. Para um certo V0, tá? O raio. Mesma coisa, né? 2A é elevado a K, né? É elevado a 4π epsilon 0 V0 sobre lambda a meio, né? E aqui embaixo dividido por E elevado a 4π epsilon 0 V0 sobre lambda menos 1, né? Ou seja, isso daqui, ó, pego a exponencial, né? Coloco o que está elevado a raiz, né, para dentro, então vai dar 2A elevado a 2π apenas, né? Epsilon 0 V0 sobre lambda. E aqui embaixo vai ficar E elevado a 4π epsilon 0 V0 sobre lambda menos 1. Se eu multiplicar em cima e embaixo por esse argumento aqui, o menos dele, né? Se eu multiplicar em cima e embaixo multiplica por E elevado a menos 2 epsilon 0 V0 sobre lambda, multiplica em cima e embaixo, o que eu vou ter? Em cima eu vou ter um 2, né? Um 2A, né? E embaixo eu vou ter E elevado a 2π, blá, 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 menos E elevado a menos 2π, né? O 2 vai lá para baixo, define o seno hiperbólico. Ou seja, o R, né, vai virar A sobre seno hiperbólico desse argumento aí, ó. 2π epsilon 0 V0 sobre lambda. Ou seja, isso daqui é A, 1 sobre seno hiperbólico é cossecante hiperbólica de 2π epsilon 0 V0 sobre lambda. Olha que legal esses dois resultados. Ou seja, com isso a gente pode perceber, vamos tentar fazer um desenho, ó, V0 e o raio, né? Isso daqui é proporcional a cossecante hiperbólica. Então é uma coisa assim, ó, tá? Então, V0 tende a infinito para R tendendo a zero. Tá certo? E V0 tende a zero para R tendendo a infinito. Né? Vamos fazer a posição, o y0. Né? Então, o y0 é proporcional, né, a cotangente hiperbólica, que é uma coisa assim, né? E o limite dela aqui, ó, é A. Tá vendo? É A. Então, se eu tentar desenhar
Se eu tentar desenhar, a gente acaba a aula aqui. Se eu tentar desenhar, né? Isso daqui é o eixo Y, isso daqui é o eixo Z, isso daqui é o X saindo do papel, tá? Aqui tá o menos lambda, né? Uma distância A. Isso daqui é uma distância A, né? Menos A aqui. Uma distância mais A aqui. Vai ter o mais lambda, né? E as nossas equipotênciais que eu vou fazer em preto vão estar aqui, ó. Então, ó, o primeiro cara é o Y0, né? Que está aqui, ó, né? O Y0, né? Esse cara vai desenhar uma equipotencial aqui, ó, né? V0. Se eu aumentar, né? Se eu aumentar o raio, né? Eu vejo que o Y vai andando mais para frente. Então ele vem para cá. Aí desenha também com um raio maior. Mas está centrado aqui, ó. Tá vendo? Esse estava centrado aqui, esse está centrado aqui. Se eu vou para um outro V0, ele vai aumentando, né? Então ele vai ficar centrado mais lá para... Ele vai vindo para cá. Difícil de desenhar. Até o limite, ó, que o raio vai ficando infinito e o Y0 vai ficando também lá mais próximo do infinito. Até a posição, ó, até a posição que ele coincide com o plano XZ. Então, esse cara aqui em cima, essa equipotencial aqui que está aqui em cima, é V0 igual a 0, que a gente calculou lá atrás, lembra? Para y igual a 0. E é claro que do outro lado aqui, que eu não tenho mais caneta para desenhar, vai dar essas equipotenciais desenhadas aqui do outro lado, né? Da mesma forma, né? Vamos ver se eu faço mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Só que uma é positiva e a outra é negativa, né? Essa daqui é uma potencial negativa, outra um potencial positivo. É claro que a hora que eles chegam juntos ali, ó, no centro, eles zeram, né? Essas são as duas equipotenciais do nosso capacitor, vamos colocar assim, como se fosse um capacitor formado por dois fios paralelos infinitos. Beleza, pessoal? Bom, eu acho que a gente termina a aula de hoje por aqui. A gente só esqueceu de escrever, né? Aqui, ó, que y0, nesse caso aqui, ó, y0, y0 tende a A, e aqui y0 tende a infinito, né? Quando R vai para infinito, a posição vai a infinito. Quando R vai a 0, né? Ou seja, bem em cima do fio, a gente tem uma equipotencial bem pequenininha aqui, ó. E ela vai começar, ela vai coincidir, o centro da equipotencial vai coincidir com o fio. Com o fio, né? Bom, é isso, pessoal. Alguma dúvida? Uma questão aqui em cima desses exemplos? Senão a gente encerra aqui. Na aula que vem a gente faz, né? A aula que vem não vai ter, seria um feriado, né? Segunda-feira que vem é um feriado, ponto facultativo, quer dizer. Terça-feira eu não quero nem saber. E quarta-feira, se não tiver acontecido coisas esquisitas demais nessa país, que a gente podia mudar para o nome dele para Nárnia, né? Se não acontecer nada em Nárnia, a gente pode ter uma aula aí de exercícios. E aí tem um problema bem interessante, super interessante, que é uma válvula, um diodo termoiônico, né? É uma válvula, né? A gente vai resolver ela
que é o exercício 2.48. E aí tem uns outros probleminhas. Eu acho que é um exercício muito longo, muito complexo, mas bem interessante, que a gente faria aí na aula da quarta-feira que vem. E depois a prova, tá bom? Encerrando aqui então a aula.